Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, neste momento, meu Deus, eu te apresento a vida do teu servo, ao qual vai nos estar trazendo o ensinamento da tua palavra. Toma ele nas tuas mãos e usa poderosamente, no teu nome santo, Jesus. Amém. Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Deixe tomar assento, meus amados irmãos. Já foi lido aqui os versículos que dizem respeito ao tema que nós abordaremos hoje, dentro do contexto da carta de Paulo aos Gálatas. Temos visto, irmãos, ao longo do estudo, essas últimas terças-feiras, a extrema facilidade que temos de perder a liberdade resvalando para o legalismo, para a justiça pelas obras. Inclusive, este é o ponto central da carta de Paulo aos Gálatas. Nós não fomos salvos por aquilo que fazemos, pelos nossos méritos, pelas nossas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Então, pela fé, nós fomos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1, deixa isso bem claro. Mas nesse trecho que nós vamos estudar esta noite, que se encontra no capítulo 5, dos versículos 13 ao 15, que foi lido aqui, Paulo vai falar sobre outro problema que os irmãos da Galácia estavam pendentes a resvalar, que é exatamente a questão da permissividade ou licenciosidade. E o texto que nós lemos assim: porque vós, irmãos, essa é a primeira parte do versículo 13 do capítulo 5. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E aí que está o problema. Liberdade não para pecar ou continuar fazendo aquilo que nós fazíamos antes. E é isso que Paulo vai falar aqui. O perigo de nós resvalarmos para o abuso desta liberdade para a qual o Senhor nos chamou. Afinal de contas, Cristo nos libertou. E isso foi falado pelo evangelista Pedro na terça-feira passada, sobre a liberdade em Cristo Jesus. Então, irmãos, Paulo, ele tem todo o cuidado para falar acerca desse tema, sobre a questão do abuso da liberdade. Porque, irmãos, nós fomos livres, mas não livres, eu repito, para pecar. Cristo levou a culpa que nós tínhamos antes do pecado. E agora cabe a nós vivermos livres de praticar aquilo que antes nós fazíamos, que era atender aos desejos e caprichos da nossa antiga natureza, para viver agora uma liberdade adorando e bendizendo o nome de Cristo. Cristo nos libertou, levou embora a culpa do pecado, e o que aconteceu? A motivação que antes nós tínhamos para viver pecando, agora nós não temos mais. Por quê? Porque pela Bíblia nós aprendemos que devemos agora não mais satisfazer o desejo da carne, mas viver em espírito. E quem vive em espírito tem a promessa de Deus de que não mais atende às concupiscências, ou seja, aos desejos da carne. É isso que inclusive Paulo vai falar logo mais adiante em Gálatas 5. É isso, a partir do versículo 16, quando ele começa a falar sobre viver em espírito. Então, irmãos, hoje existem vários tipos de liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de associação, liberdade de movimento. Afinal de contas, todos têm o direito de ir, de vir, de sair do país, obedecido, claro, às suas regras. Mas o que é liberdade cristã? A liberdade cristã, irmãos, é a liberdade da culpa do pecado. E nenhum homem é verdadeiramente livre
se não for liberto pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito, não é verdade? Se, pois, o Filho vos libertar, e somente assim, verdadeiramente sereis livres. Então, irmãos, Jesus Cristo nos libertou desta culpa do pecado e nos chamou para uma liberdade. Agora nós vamos ter que entender que tipo de liberdade é esta. Que liberdade é essa para a qual o Senhor nos chamou? Novamente, o versículo 13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. É isso que está escrito no versículo de número 13 do texto que nos propomos a analisar esta noite. Então, chamados à liberdade. Isso é ser cristão. Ser cristão, irmãos, é ser livre. Livre em Cristo. Só que nós temos um problema. A imagem do cristianismo aí fora é que nós vivemos sob uma servidão. Limitados. Se você perguntar para qualquer pessoa aí fora, eu não. Vou lá ser cristão. Vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Então eles acham que nós vivemos sob uma servidão, sob regras, sobre um dogma que nos limita a fazer aquilo que nós desejamos fazer. E na verdade não é bem assim. Nós fomos chamados, irmãos, pela graça para viver uma liberdade, não mais agora satisfazendo os desejos da carne, mas conhecedores da vontade de Deus. Nós somos livres para adorar e viver de acordo com os padrões que Deus estabeleceu para nós. E aí que está a diferença. Nós temos um padrão. E que padrão é este? Está aqui, irmãos. Este é o padrão. A palavra de Deus vai nos dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que a Bíblia, ela é o nosso padrão de regra, de vida, de fé, de conduta. Ela vai dizer, a Bíblia divinamente, as Escrituras divinamente inspiradas, são proveitosas para quê? Para ensinar, para redaguir, para instruir, para corrigir, e tudo isso tem um propósito, para fazer com que o homem seja perfeito. E não somente isto, mas para que ele seja perfeitamente instruído para o quê? Uma boa obra. Então, irmãos, Deus nos libertou para que agora vivêssemos livres de todo pecado e passássemos a viver de acordo com os padrões estabelecidos por Ele. De acordo com um padrão de comportamento, diferente do que nós vivíamos antigamente. Então a liberdade cristã, primeiro ponto, não é liberdade para satisfazer a carne. E é isso que está escrito ainda no versículo 13, aqueles irmãos que estão com a Bíblia aberta, acompanhem, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis, pois, desta liberdade para dar ocasião o quê? A carne. E carne aqui não é esse órgão que reveste o nosso esqueleto, mas do grego sarx significa exatamente a nossa natureza decaída, a nossa natureza pecaminosa, distorcida pelo egocentrismo humano, que se inclina para as práticas do pecado. E ele vai dizer, irmãos, que nós não podemos usufruir desta liberdade como pretexto, porque exatamente isso significa a palavra ocasião, pretexto, oportunidade para voltar a satisfazer os apetites que nós tínhamos antes, quando nós vivíamos afastados de Cristo. Agora, nós somos filhos de Deus. E isso, irmãos, foi ensinado no final do capítulo 3, no início do capítulo 4, sobre a filiação em Cristo. Foi lido aqui na ata. Foi tema da última terça-feira do mês passado. Nós somos filhos de Deus e agora nós não somos mais escravos. Então, irmãos, Deus nos libertou e essa liberdade não significa licença para pecar, que é o que muita gente acha. Agora eu vivo pela graça
Deus já fez tudo e eu posso fazer o que bem entender, o que der na telha, eu sou dono do meu nariz, Jesus já fez tudo e agora, eu vivo do meu jeitinho. E não. Paulo está dizendo, irmãos, nesta carta, que nós temos uma responsabilidade nessa liberdade com que Cristo nos libertou. Nós fomos chamados para ser livres. E eu gosto, irmão, desse texto, na tradução da linguagem de hoje, diz assim, ó, irmãos, vocês foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana volte a dominar vocês, porque era exatamente isso que nós fazíamos. A natureza humana, nós éramos conduzidos pelos nossos apetites, pelos nossos desejos, por tudo aquilo que queríamos fazer, íamos lá e fazíamos sem nenhum problema. Mas agora, irmãos, Cristo nos libertou, nos moldou a mente, nos revelou, irmãos, qual é o propósito da nossa vida nesta terra. E por isto, nós temos que aprender a não viver de forma abusada em relação a esta liberdade. O mundo acha que é livre fazendo tudo aquilo que dá na telha, mas no contrário, irmãos, eles estão vivendo numa servidão. Olha o que Cristo falou em João 8,34. Em verdade vos digo, que aquele que comete pecado é servo do pecado. Então são eles que vivem de uma forma servil, servindo aos seus próprios caprichos, aos seus próprios deleites. O Deus deles é o próprio ventre. Está escrito isso lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o fim deles, aqueles que vivem dessa maneira, é a destruição. Veja, irmãos, como Paulo nos descreve lá na epístola de Tito, quando nós ainda vivíamos achando que gozávamos de uma plena liberdade fora de Cristo. Ele diz assim, lá em Tito capítulo 3, versículo 3. Vocês eram insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade, vivendo em inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Era assim mesmo que a gente vivia, irmãos. E eu gostaria que os irmãos guardassem essas duas últimas expressões, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre o amor. E antes nós vivíamos como? Odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas Cristo nos salvou. E agora, irmãos, como filhos, nós vivemos não mais para satisfazer os desejos e apetites da carne, mas agora para satisfazer a vontade do nosso Senhor. E qual é a vontade do nosso Senhor? Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque essa é a vontade de Deus. Qual é? A vossa santificação. Santificação não tem nada a ver com aquilo que nós fazíamos lá fora, mas com aquilo que nós fazemos para agradar a Deus. E ele continua no versículo 4, e é interessante dizer assim, e que cada um de vós saiba, agora, possuir o seu vaso, em outras traduções, o seu corpo, em santificação e honra. Então aquilo que nós fazíamos antes, não era para honra, nem para santificação, mas agora que somos chamados à liberdade em Cristo Jesus, nós fomos adotados e agora somos filhos de Deus, agora sim, irmãos, nós fazemos tudo para agradar a Deus, para viver em santidade, porque é isto que nos aproxima do Senhor. Então, irmãos, longe de serem livres para satisfazer a carne, nós agora fazemos o quê? Nós crucificamos a carne. E é isto que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Vocês crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, com os seus desejos. E todo dia nós mortificamos os membros, irmãos, vivendo como? Pelo Espírito. Esta é a verdadeira liberdade. É liberdade de viver em Cristo e não de acordo com os padrões mundanos. Mas agora vem a pergunta, se a nossa liberdade não é para viver, para satisfazer a carne,
então é para viver fazendo o quê? Aí na continuação do versículo 13, ele diz assim, ó: não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, façam outra coisa com a liberdade que eu vos dou e vos revelo. Qual é? Sejam servos uns dos outros, pelo amor. E aqui, irmãos, começamos a falar sobre a nossa temática, porque a temática de hoje é a liberdade. Ela é limitada pelo amor. Ele diz, sejam servos um dos outros. Primeiro, a liberdade cristã é uma liberdade para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de quem? De Deus. E a vontade de Deus é a nossa santificação, separação do mundo. Mas também, irmãos, a nossa liberdade é uma ocasião para o amor e para o serviço. Está escrito no versículo 6, ou melhor, desculpe, no versículo de número 14, que se segue. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo, irmãos, está agora falando como nós devemos viver esta liberdade. E ele vai falar agora algo impressionante, porque ele vai falar sobre o relacionamento que existe entre o amor e a lei de Cristo. Porque agora não vivemos mais debaixo da lei, como se dependêssemos dela para nós sermos salvos, porque já foi dito aqui que nós fomos salvos pela graça, pela fé que nós tivemos em Cristo Jesus. Mas devemos sim continuar a viver agora debaixo da lei de Cristo. E a lei de Cristo, irmãos, está resumido em 2 grandes mandamentos, e não fui eu que inventei isso. Foi o próprio Senhor que respondeu uma pergunta de um doutor fariseu. O doutor fariseu perguntou, mestre, qual é o grande mandamento? E ele disse, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E alguns podem estar se perguntando, mas Paulo não cita aqui que devemos amar a Deus. Ele está falando que devemos amar ao próximo. Mas aqui está subentendido, irmão. Por quê? Porque ninguém ama a Deus se não ama o próximo. Ninguém. Às vezes diz assim, você ama a Deus? Ama. Mas tem raiva do seu irmão. Que amor é esse, irmãos? João, em sua epístola, vai dizer no capítulo 4, versículo 20, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Por quê? Pois quem não ama seu irmão, que convive com ele, que está vendo ele, que vem se congregar com ele todo dia, na igreja, em casa, com a família, como pode amar a Deus a quem não vê? Então, quando Paulo diz, irmãos, que o resumo da lei é amar o seu irmão, é porque nós só conseguimos amar a Deus se amarmos o nosso próximo. Então, Paulo está sintetizando a lei, dizendo que o resumo da lei é o amor e o serviço ao próximo. Isto não vem de agora, não é fruto do Novo Testamento, é algo que está revelado no Antigo. Levítico capítulo 19, versículo 18, parte B, diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então não é algo do Novo, é algo do Antigo, revelado por Deus nas Escrituras Sagradas. Então, irmãos, Deus demonstrou o seu amor e nos deu o maior exemplo de como nós devemos amar o nosso próximo, o outro. E Ele fez isso por meio de prática, porque não adianta amar somente de palavras. O versículo mais conhecido da Bíblia Sagrada, irmãos, é João 3,16, todo mundo sabe de cor, inclusive que não é crente, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Já imaginou se Ele tivesse amado de uma tal maneira, a ponto de quê?
de pegar, postar no Facebook, cheio de coração e dizer, eu te amo. É bom, não é, saber que Deus te ama, mas ele não fez isso, ele não postou no Facebook, nem no Instagram. Ele fez algo para demonstrar que nos ama. E qual foi a prova deste amor? Foi uma ação concreta. Não ficou somente em palavras. Ele deu o seu Filho unigênito. E Jesus, irmãos, demonstrou esse amor de uma forma fantástica. E uma das maiores provas deste amor, afinal de contas, ele aniquilou-se a si mesmo e se fez servo sofredor, segundo as profecias do profeta Isaías, foi na noite que antecedeu a sua crucificação. Quem é que lembra aqui o que foi que ele fez? Diz a Bíblia que estavam todos ceando. Aí de repente Jesus se levanta, tira suas vestes, pega uma toalha, se cinge, pega uma bacia, enche de água e faz o quê? Lava os pés dos discípulos. Porque, prestes a morrer, Jesus tira um tempinho para demonstrar, para nos ensinar que o verdadeiro amor se demonstra em prática, em serviço, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Esta, irmãos, foi a liberdade para a qual nós fomos chamados. Parece um paradoxo. Liberdade para servir. Sim, nós fomos chamados para uma liberdade para servirmos uns aos outros em amor. Foi falado aqui, irmãos, pelo evangelista Pedro, na terça-feira passada. Veja no versículo 6. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas o que importa é a fé que opera pelo amor. O amor que não somente fala, mas age, faz algo em prol do seu próximo, do outro. Esse, irmãos, é o genuíno amor que levou Deus a fazer uma ação concreta por amor de nós. Veja o que está escrito em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Ele diz assim, ó, cada um exerça o dom que recebeu para o quê? Servir uns aos outros. Então, nem o dom que você recebeu é só para você. Não sou eu, mas está na Bíblia, irmãos. Cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros. E este serviço não pode ser de maneira, irmãos, obrigatória, mas de forma prazerosa, de forma voluntária. E aquele que diz, irmãos, querer ser o maior no reino de Deus, o Senhor fala, olha, o maior, o primeiro, tem que ser o último, tem que ser servo de todos. Então, novamente, nós fomos chamados à liberdade para servirmos em amor uns aos outros. E fazendo isso, estaremos amando a Deus e vivendo a plena liberdade do Evangelho. Olha o que Paulo, irmãos, ele vai fazer. Ele vai dizer assim, ó. Acompanhe comigo. Está escrito. 1 Coríntios, capítulo de número 8, versículo 13. Olha o que Paulo, ele faz por amor ao próximo. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Paulo, irmãos, estava disposto, pelo amor que tinha ao seu irmão, ao seu próximo, ao outro, a deixar de fazer algo que para ele era de consciência livre, tranquila, para que o outro não tropeçasse, para que o outro não pecasse. Isto, irmãos, é amor, é pensar no próximo. Então, irmãos, eu estou falando isso
porque Deus nos chamou para exatamente vivermos esta liberdade, pararmos de centrar as nossas vidas no nosso eu, naquilo que nos é importante, naquilo que tem valor para a gente, e começar a pensar no próximo. Gálatas capítulo 6, versículo 2 vai dizer: levem as cargas uns dos outros, e somente assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Para cumprir a lei de Cristo tem que fazer o quê? Levar as cargas uns dos outros. E a pergunta que fica é: será que nós temos servido a Deus e ao próximo desta forma? Nós somos, irmãos, especialistas em arrumar desculpas para não servir o próximo. E eu me incluo nisso também. Por vezes, eu quero servir, a pergunta é essa. Mas a gente fica perguntando: quem é o meu próximo? A pergunta que vem no nossa mente é essa: mas quem é o meu próximo? Eu devo servir, mas quem é aquele que eu devo ajudar? E isso me faz lembrar aquela pergunta, né, que soa na parábola do bom samaritano. Que Jesus exatamente, irmãos, trouxe aquela parábola para nos mostrar que essa pergunta que a gente faz é errada. A pergunta, irmãos, não é quem é o meu próximo, mas o que eu posso fazer para me tornar próximo do outro. É isso, irmãos, que Jesus está ensinando na parábola do bom samaritano. Não é quem é aquele que pode me ajudar, mas o que eu posso fazer para me tornar próximo do outro. Então, irmãos, a fé cristã se resume no amor, e nós devemos aprender a comprovar este amor para com o próximo. E Paulo, irmãos, vai nos alertar que nós devemos cumprir este amor servindo uns aos outros. E ele faz um alerta aqui, que se encontra no versículo de número 15. Veja: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não consumais também uns aos outros. E aqui, irmãos, é algo preocupante. Por quê? Porque essa não é uma atitude que deveria estar nos corações daqueles que foram libertos para servir a Cristo com amor ao próximo. Então Paulo está, irmãos, comparando os irmãos ao quê? Animais selvagens. É isso que ele está dizendo aqui. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, cuidado, para que vocês não se consumam, se destruam, como foi lido aqui na versão que o evangelista Renato leu aqui na leitura bíblica. Então, irmãos, isso não é atitude de uma pessoa regenerada. Isso não é atitude de uma pessoa transformada. Isso é atitude, desculpa a expressão, mas de um cabra safado, que pensa, irmãos, somente nas coisas do passado. Alguém, irmãos, que não teve um encontro com Cristo. Alguém, irmãos, que não ama. Alguém que não sabe perdoar. Alguém, irmãos, que não sabe viver a liberdade em Cristo Jesus. E ele nos mostrou, irmãos, como deve ser o nosso amor um para com o outro. É muito lindo 1 Coríntios 13, faz parte de convites de casamentos e tudo. Mas ele traz, irmãos, como deve ser o nosso amor um para com o outro. Eu gostaria de ler aqui, numa versão, a versão transformada, nova versão transformadora, a partir do versículo 4. Quem quiser pode acompanhar comigo, 1 Coríntios 13. Ele vai dizer assim, ó: o amor é paciente. O amor é bondoso. O amor é, ou melhor, não é ciumento. Não é presunçoso. Não é orgulhoso. Não é grosseiro. Não exige que as coisas sejam da nossa maneira. Não é irritável. Não é rancoroso. O amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Aí vem lá no versículo 7. O amor tudo sofre,
ou seja, nunca desiste. O amor tudo crê, ou seja, nunca perde a fé. O amor tudo espera, ou seja, o amor sempre tem esperança. O amor tudo suporta, ou seja, o amor sempre se mantém firme. E no versículo 1 diz assim: olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse esse tipo de amor, nada adiantaria. Então, irmãos, nós fomos chamados para viver uma liberdade em Cristo Jesus. Liberdade esta que deve ser demonstrada em amor, ao serviço, ao próximo. Inclusive, eu gostaria de fazer um adendo aqui, um parênteses. Irmãos, quem é o meu próximo? Jesus vai dizer que nós devemos, inclusive, amar os nossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44, se não me falha a memória. Ou é 44 e 45. Nós devemos amar os nossos inimigos. Então, irmãos, nós não podemos esperar que as pessoas nos atendam aos nossos caprichos, mas nós devemos servir a elas com verdadeiro amor cristão. Já imaginou se nós somente amássemos as pessoas que nos amam? Será que se Cristo fizesse a mesma coisa conosco, será que hoje seríamos amados? Será que se somente Deus amasse, ou melhor, será que se Deus somente amasse aquele que desse uma resposta positiva para ele, você acha que teria algum ser humano na face da terra que teria o amor de Deus? Que seria alvo do amor de Deus? Ninguém, irmãos, é capaz de satisfazer ou dar uma resposta positiva para Deus antes como nós vivíamos no pecado. E Deus nos deu isso, irmãos, uma prova disto, quando a Bíblia nos revela que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós aqui que ainda pecadores, pobres, inimigos. Ou seja, antes que dessemos uma resposta positiva para Deus, Deus já nos amou. E Ele diz, irmãos, que nós devemos amar uns aos outros. Olha o que está escrito. Eu gostaria que os irmãos abrissem João, vamos ver aqui. Opa. Estou acabando. João capítulo 13, versículos 34 ao 35. Diz assim: um novo mandamento vos dou. Que mandamento é este? Que vos ameis. O quê? Uns aos outros. Agora tem um modelo. Não é de qualquer jeito. É como o quê? Como eu vos amei. Como é que foi que Cristo nos amou? Um amor bondoso, um amor benigno, um amor altruísta, um amor que tudo sofre, um amor que tudo suporta, um amor, irmãos, que pensa no outro, que não deseja somente receber, mas ele pensa mais em dar do que receber. Este é o amor de Deus. E ele continua: que também vós uns aos outros vos amei. E nisto, somente nisto, vocês serão conhecidos que sois meus discípulos. E novamente ele fala pela terceira vez, em 2 versículos: se vos amardes uns aos outros. Então, irmãos, que Deus nos ajude a vivermos a verdadeira liberdade para a qual nós fomos chamados. Que liberdade é esta? Uma liberdade limitada pelo amor. Uma liberdade, irmãos, manifestada no amor, no serviço, no amor não somente a Deus, mas ao próximo, porque quem ama o próximo também ama a Deus. Então que possamos, irmãos, sair daqui esta noite com este pensamento: Senhor, me ensina a viver a liberdade para a qual o Senhor me libertou. Louvado seja o nome de Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.